Ele podia comer o suficiente para alimentar 15 pessoas e engolir gatos inteiros, mas seu estômago nunca ficava satisfeito. Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Hoje você vai conhecer a história de Tahari, o homem saciável que comia de tudo, desde carne humana até enguias vivas. Durante a década de 1790, Tahari ficou conhecido como um soldado do exército francês com um apetite que ultrapassava todos os limites humanos. Mesmo já tendo quadruplicado seus suprimentos de rações, o exército tinha dificuldade em alimentar o soldado. Depois de comer o suficiente para alimentar 4 homens, o rapaz ainda vasculhava as pilhas de lixo, engolindo cada pedaço de comida descartada que encontrava. Apesar de todo esse apetite, o jovem pesava pouco mais de 45 quilos e mostrava claros sinais de desnutrição. Tahari era uma figura assustadora por vários motivos. E mesmo de longe, exalava um cheiro muito forte que afastava qualquer um ou quem ousasse chegar perto dele. De qualquer forma, 2 cirurgiões militares ficaram intrigados e não deixaram a situação passar em branco. Por isso, ele passou a ser examinado de perto por 2 médicos, Courville e Barão Percy. O apetite descomunal de Tahari esteve presente durante toda a sua vida. Inclusive, chegou a ser expulso de casa porque seus pais não conseguiam arcar com os gastos da sua alimentação. Por isso, ele precisou ganhar a vida como showman. Durante um bom tempo, se associou com uma série de criminosos que roubavam o público enquanto se apresentava como o homem que podia comer qualquer coisa. Existem vários relatos de testemunhas que assistiram aos seus shows que dizem que ele mastigava quantidades absurdas de frutas de uma só vez e que até mesmo comia animais vivos como gatos, cães e até enguias. O homem era uma incógnita para a medicina da época. Mesmo comendo absolutamente tudo o que havia pela frente, seu corpo não retinha nenhum nutriente e vivia cada segundo com uma fome insuportável. Quando comia, seu corpo inchava como se fosse um balão. Mas bastava que fosse ao banheiro para que em seguida voltasse ao tamanho normal. Quando seu estômago estava vazio, sua pele caía tanto que era possível amarrar as dobras em volta da cintura, como se fosse um cinto. Essas dobras eram parte do segredo de como ele conseguia colocar tanta comida na boca. A pele se esticava como um elástico, deixando-o colocar quantidades inacreditáveis de alimento para dentro. Mas sua alimentação totalmente maluca também criava um cheiro horrível, como os médicos escreveram em seus registros. Ele muitas vezes fedia a tal ponto que não se podia suportar a uma distância de 20 passos. O corpo do homem era sempre quente ao toque e pingava um suor constante que fedia como água de esgoto. Em determinado momento, ele desistiu da carreira como artista para defender a liberdade da França. Mas o exército não o queria. Mas mesmo assim, o general Alexandre de Balrones estava convencido de que Tahari poderia ser útil. E para ter certeza de que o rapaz era o homem certo para sua missão, ele fez um teste. Colocou um documento dentro de uma pequena caixa de madeira e fez com que o jovem engolisse o objeto. Horas mais tarde, quando o corpo expeliu todas as monstruosidades que havia comido, o infeliz soldado recebeu a tarefa de limpar sua sujeira em busca do documento. E para a surpresa de todos, ainda era possível ler. Por isso, Tahari recebeu sua primeira missão. Disfarçado de camponês prussiano,
Ele deveria passar furtivamente pelas linhas inimigas e entregar uma mensagem ultra secreta para o coronel francês que havia sido capturado. Mas não demorou muito para que o exército inimigo percebesse que ele não falava alemão e que, na verdade, se tratava de um espião francês. Despido, revistado, chicoteado e torturado por quase um dia, Tahari sucumbiu aos inimigos e contou sua verdadeira missão. Ao saber da verdade, os soldados prussianos o amarraram a uma latrina e aguardaram. No fim das contas, quando a caixa de madeira foi expelida pelo francês, todos se surpreenderam com o conteúdo. Um pequeno pedaço de papel com uma mensagem que pedia para o destinatário informar se Tahari havia conseguido entregar a mensagem com sucesso. Tudo não passava de um teste. No final das contas, o general ainda não confiava 100% no homem. Revoltados, porém piedosos com a situação do homem, os prussianos pouparam a sua vida e o mandaram de volta para a França. Lá, o jovem implorou ao exército que nunca mais fosse enviado em missões dessa natureza, pedindo aos médicos por uma solução para o seu problema. Os médicos fizeram vários testes, usando vinagre, pílulas de tabaco e vários outros remédios rudimentares que pudessem ajudar a saciar o incrível apetite do paciente, mas nada funcionava. Ao longo dos anos que seguiram, Tahari foi flagrado bebendo sangue de pacientes de um hospital e até mesmo comendo carne humana em necrotérios. O homem morreu em 1798, aos 26 anos, de tuberculose, e a descrição da sua autópsia é digna de filmes de terror. As entranhas estavam putrefatas, imersas em pus. O fígado era excessivamente grande, sem consistência e em estado de putrefação. A vesícula biliar era de magnitude considerável. O estômago em estado frouxo e com manchas ulceradas espalhadas ao seu redor cobriam quase toda a região abdominal. Então, qual era a causa da fome insaciável de Tahari? Os pesquisadores não podem afirmar com toda certeza, mas existem algumas hipóteses que podem explicar este caso. Ele não sofria de psicose. Então, estava completamente consciente de tudo o que fazia. Mas isso não exclui a hiperatividade de hormônios e a disfunção cerebral. Seu medidor de apetite não funcionava direito, o que por si só já é uma condição bem rara. Se hoje ele fosse submetido a um estudo cerebral, provavelmente teria sido identificado como tendo um hipotálamo aumentado. Essa região cerebral regula a temperatura do corpo e é responsável por causar a sensação de fome, o que também explica por que o homem suava tanto. Para piorar tudo, Tahari ainda sofria de um distúrbio raro chamado síndrome de Pica ou alotriofagia, que causa uma vontade enorme de ingerir objetos não comestíveis. E por que o rapaz pesava apenas 45 quilos? Pelo fato de constantemente comer carne crua, ele tinha muitos parasitas, como ancilóstomos ou lombrigas. Existem outras hipóteses igualmente plausíveis também. Hipertireoidismo, que pode causar apetite excessivo e sudorese, bem como a síndrome de Prader-Willi, uma condição que causa fome constante, deficiência extrema de ferro ou uma junção de todos esses fatores. Seja qual for a causa, pode ser fácil ridicularizar Tahari e rotulá-lo de monstro, mas seria mais justo categorizá-lo como uma vítima. Ele não pediu que seu metabolismo fosse extremamente acelerado, e não há como mensurar o sofrimento ao sentir fome 24 horas por dia. No entanto, tudo nesse momento é ser grato pelos avanços na ciência médica que impediram que mais casos como esse ocorressem. Você já ouviu falar nesse caso tão raro? Eu gostaria de ler os seus comentários a respeito dessa história muito curiosa.
Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.